É difícil falar o que é o Fósforos como um todo, porque ele já foi muitas coisas e ele foi meio um objeto indefinido. Eu posso falar o que ele é hoje, porque durante esses 3 anos ele foi muitas e muitas coisas. Conceitualmente ele é um lugar para experimentação, para artistas, né? E um lugar que não seja tão ditado pelas regras do mercado, que aqui no Brasil são muito fortes e causa esse desequilíbrio no meio ambiente artístico, porque acaba que as instituições são muito frágeis, as galerias são muito fortes e não tem esses lugares onde o artista pode simplesmente experimentar. Então, o que eu queria mesmo era subverter um pouco a lógica e fazer um lugar de experimentação. O foco do espaço hoje é residência, porque eu acho residência o jeito mais eficaz, o jeito onde o artista pode realmente estar aqui e ser contaminado por tudo isso. E nesse ambiente muito fértil, enfim, pensar no próprio trabalho, né? Um espaço investigativo, de pesquisa, de encontro, de contato, de muito afeto também, porque ele é baseado numa economia bastante afetiva. É uma substância que está contida em todas as células do corpo humano, é a única substância. Ela precisa de oxigênio, senão explode, precisa expandir, senão explode. É um remédio assim, bom para artista. E aí eu acabei dando o nome de Fósforos, pensando mais nisso, querendo ser um elemento para a cidade que simboliza essa oxigenação no sistema, assim. O centro de São Paulo tem essa dualidade de dia, ele é super agitado, as pessoas trabalhando, indo e vindo, e à noite vira um dormitório aberto, né? Muita gente morando na rua. Então isso afeta, isso nos faz questionar sobre a vida e a existência, não há dúvida. E fora isso, a gente está num lugar histórico, o passado colonial aqui na nossa cara, né? Assim. Então, e as questões dessa casa mesmo, da arquitetura. Acho que afeta de várias maneiras, dependendo do artista ele vai usar esse afeto, cada artista usa de um jeito. E a residência me trouxe assim, a vontade de um projeto aqui dentro do Fósforos e Casa Juice, que é a junção dos dois, de trazer essa personagem aqui para criar, para ativar o mistério que tem ainda dentro dessa casa, desse espaço, que já foi um espaço histórico, que está no Centro Histórico de São Paulo, e que existe ainda os fantasmas aqui dentro dessa casa e que a Jaque Jolene, que é a minha personagem, vem aqui criar esse exercício mútuo comigo no centro e ativar esse espaço de mistério, de ficção que tem aqui dentro. Trazer essas informações do centro da cidade, do entorno da Foz, para dentro da residência é super importante. Então acho que ter esse espaço no Fósforos hoje é riquíssimo e também ter a possibilidade de compartilhar essas experiências com outros artistas, com outras pessoas que acessam a casa. Eu acho que o trabalho ele vive de verdade quando ele vai para o mundo. Então é muito legal que não para de entrar gente aqui que está passando na rua, que vê essa porta, entra para ver o que tem aqui em cima e aí eu posso mostrar o que eu estou fazendo e isso pode fazer alguma diferença na vida dela, pode, sei lá, ela pode olhar e achar alguma coisa diferente do que ela achava antes, assim. Então, ter essa oportunidade de poder estar num lugar de fluxo, que fica vindo gente, é muito bom. Acho que faz o trabalho ficar mais vivo. E sempre teve um espírito assim de colaboratividade, né? Os artistas que estão trabalhando aqui, eles também colaboram com o espaço. Cada artista que passa por aqui deixa uma marca, né? Arte contemporânea e roupa vintage. Quer dizer, teoricamente não tem nada a ver, mas isso acaba criando um ambiente super lúdico e que gera essa noção histórica de resgate, que é maravilhoso, porque as pessoas ficam muito contaminadas também, o público, por isso. É muito lúdico mesmo. E é uma aventura que não daria para fazer sozinho, né? O Juice começou em 2003,
que foi, eu na verdade trabalhava com publicidade, o Júnior trabalhava numa marca, a gente se conheceu, a gente começou, eu amava sempre o vintage e ele também, a gente começou os amigos pediram, onde é que vocês trazem essas coisas? E aí a gente teve um canal de um amigo no Japão que começou a trazer um monte de coisa do Japão porque a gente amava, mas era uso pessoal. E aí a coisa foi tomando proporção de amigos quererem até a gente montar uma loja dentro do nosso apartamento. A gente morava junto, moramos juntos até hoje, amigos assim, e a gente começou o brechó por uma necessidade mesmo, assim, nós trabalhávamos numa mesma empresa, essa empresa encerrou as atividades e a gente surgiu essa ideia do vintage, que ela já usava roupas vintage, eu também já usava roupa vintage. Então a gente, nossa, olha, você tem isso, você comprou aonde? Eu comprei em tal lugar. Então foi criando essa ideia, tipo, nossa, a gente podia fazer alguma coisa com relação a isso, de montar um brechó. Depois a coisa foi tomando proporção, a gente saiu do apartamento, foi para a Galeria Ouro Fino, que foi o primeiro passo, assim, da gente sair com a cara na rua, ver o que está acontecendo e começar por um nicho assim que era do mais underground de São Paulo, porque a gente estava resgatando esse gosto pelo vintage, assim. Cada época ela tinha o seu glamour, aquilo que era moda na época. Então a gente sempre pesquisava e comprava as peças com um olhar de inovação de cada década. A gente começou a abrir um outro nicho, assim, que foi tratar com produtor, figurinista, com apenas locação e estudantes de moda, né, que a gente também cede o acervo para pesquisa. Não tenho um currículo escolar sobre moda, não tenho, mas assim, o que eu passo aqui é uma experiência do que a gente viveu até hoje, assim, né? Essa coisa da moda que é os fios, a costura, o trabalho manual, que é o que a gente precisa valorizar aqui no Brasil, que está completamente disperso por causa dessa coisa do fast fashion, né? Então, eu falei, quem poderia utilizar isso dessa melhor forma? Os artistas, né? Um amigo meu gravou aqui o filme Xingu e falou, Simone, eu achei uma casa perfeita para vocês. Aí eu vim aqui, puxa, quando eu abri, me assustei, assim, porque a dimensão, né, são 1.000 metros quadrados e foi o primeiro cartório da cidade. A casa é datada de 1890. E aí eu falei, pronto, achei tudo, já vi um empreendedorismo assim gigante, assim, coisas que poderiam estar acontecendo nessa casa super interessantes. E aí isso ajudou a gente a mudar um pouco o pensar assim a respeito de venda, a integração com o centro, a cultura. Então foi aí que a arte, foi aí que eu chamei a Maria para fazer parte desse projeto. Todos nós aqui da casa a gente se complementa e muito, assim, maravilhoso quanto a coisa deu certo e está evoluindo junto, assim. Então, com a Maria foi descobrindo coisas que poderiam, até essa novidade para ela, que é inserir a residência de moda aqui na casa. Então, ao longo dessa convivência toda, até com os artistas, a gente viu muitos vínculos, assim, de tantas infinidades de possibilidades multidisciplinar que a gente pode ter aqui, que eu acho que a gente vai ser incansável as coisas que a gente vai fazer aqui. A gente trata isso como um projeto quase utópico, porque teoricamente não daria para fazer nada disso. A gente só consegue porque, sei lá, algo meio mágico que tem a ver com os afetos nos acompanha, assim. E dar muito certo para o Fósforos é isso, é trabalhar num tempo diferente do mercado, é subverter as lógicas, é passar muito tempo pensando, pouco tempo fazendo outras coisas. Então, é muito difícil bancar isso, é muito difícil, principalmente no Brasil, que não tem nem verba para pesquisa direito, assim. Os artistas passavam por aqui, muitos deles, e acabavam indo para outras galerias, indo fazer as vidas deles. Era isso que eu queria, era um trampolim. Mas uma hora eu comecei a achar que eu podia escolher alguns artistas para criar um vínculo mais duradouro. E dessa forma, a forma para fazer isso era ter uma galeria. No começo foi uma super dilema se eu transformava o Fósforos numa galeria simplesmente, né? Mas isso me entristecia muito, porque eu queria manter as características dele. E aí eu acabei escolhendo abrir um outro negócio no mesmo prédio, né? Nesse mesmo prédio. Também é bem subversivo, porque hoje em dia eu sou fundadora e diretora de 2 negócios no mesmo lugar com características opostas. Que o melhor jeito de equilibrar era ter 2 organismos vivos
porque o fósforo é um organismo super vivo e agora a Sé também é um organismo super vivo, que pudessem se retroalimentar para que eu pudesse viver, não só viver de ganhar dinheiro, mas viver isso, não viver disso, viver isso plenamente.